Boa tarde, o meu abraço a todos os amados amigos, inscritos, visualizadores. Quero em primeiro lugar agradecer a Deus por mais um dia que Ele tem nos dado e mais a oportunidade de eu poder gravar mais um vídeo para o canal, biblicamente falando. E, dando continuidade ao último vídeo que eu havia gravado, falando da ressurreição, eu quero aqui dar a continuidade ao assunto e relatar os casos de ressurreição na Bíblia Sagrada. Em 1 Reis, no capítulo de número 17, e no versículo de número 22, Elias ora pelo jovem filho da viúva de Sarepta, o qual havia morrido, e Deus ouviu essa oração e a alma dele retornou e ele ressuscitou. Chegando em 1 e 2 Reis, no capítulo de número 4, versículo 35, Eliseu ora pelo jovem filho da Sunamita, que também tinha morrido e ressuscitou. No capítulo 13, e no versículo de número 21, aí o profeta Eliseu já havia falecido, e um jovem que também havia falecido, e quando foram sepultar, colocaram, por coincidência ou não, no sepulcro de Eliseu, e ao tocar aos ossos do profeta, o jovem também ressuscitou. Chegando no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 7, e no versículo 14 e 15, Jesus entra numa cidade, uma província chamada Naim, e ali ia saindo um jovem para ser sepultado, filho de uma viúva, era filho único. E Jesus, vendo aquela mulher chorar, disse a ela: não chores. E disse ao jovem: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E ele ressuscitou e entregou a sua mãe. Chegando no capítulo 8 de Lucas, e nos versículos 54 e 55, Jesus é chamado por um certo homem ali, Jairo, para orar ou para fazer algo pela sua filha que estava doente, mas quando Jesus chegou, a jovem tinha falecido. E Jesus, mandando sair aqueles que estavam ali, saírem para fora, ele pegou na mão da menina e disse: Talita, a ti eu te digo, levanta-te, menina. E ela ressuscitou. No capítulo de número 11 do Evangelho de João, no versículo 43 e 44, Jesus chega ao túmulo de um certo Lázaro, que era seu amigo, já 4 dias de falecido e já sepultado, e ele clamou a Deus dizendo: Lázaro, sai para fora. E o que tinha morrido saiu. Em em Mateus, no capítulo de número 27, agora aqui nós vemos, a partir do versículo 50, uma ressurreição coletiva. Quando Jesus expirou e disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia relata que houve um grande tremor de terra, e as pedras se fenderam e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos voltaram para a vida, mas só entraram na cidade santa quando Jesus ressuscitou. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 40, nós encontramos Pedro orando por uma senhora por nome Dorca, que também tinha morrido, e quando ele orou a Deus ajoelhado e pediu pela sua vida, ela ressuscitou, abrindo os seus olhos e, vendo a Pedro, se levantou-se. No capítulo 20, nos versículos de número 9 e 10, um certo jovem por nome Eutico, que estava sentado numa janela no terceiro andar de um edifício, e Paulo ali estava pregando, dando uma mensagem. O jovem cai e caiu sem vida. Paulo vai, se estende sobre ele e entrega, ele disse, e ele voltou para a vida. Então, voltando ainda em Mateus, no capítulo de número 28 e no versículo 6, quando as mulheres chegaram ao sepulcro onde Jesus estava, o anjo disse a ela: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Então, a doutrina da ressurreição encontra-se na Bíblia base suficiente para ser ensinada
embora que eu vi outro dia uma pesquisa que 80% dos pastores, principalmente na Europa, na Alemanha e outros países da Europa, já não acreditam mais na ressurreição. Mas eu parto do princípio em acreditar em tudo que a Bíblia, em tudo que está nas Escrituras, principalmente na promessa feita pelo próprio Jesus, aquele que nos garantiu que nós iríamos ressuscitar. Um dia Paulo descreve também a respeito da ressurreição, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 51 em diante, e na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 17. Então, amado amigo ouvinte, o que eu quero, a minha mensagem nessa tarde, é no sentido de que nós temos uma esperança firme numa pessoa que não falha, nunca falhou e nem vai falhar, que são as promessas de Deus, feita pelo seu Filho Jesus Cristo, que aqui esteve nesta terra. E a minha gratidão a Deus e o desejo do meu coração é que cada um que possa ouvir essa mensagem fique inteirado de que a morte não é o fim, como eu já disse no vídeo passado. Mas eu quero só reiterar a você, eu acredito em tudo que a Bíblia conta, em tudo que está nas Escrituras. Nós sabemos que a Bíblia é um livro composto de 66 livros, com 1189 capítulos, 31.173 versículos, e todo este conteúdo tem muitas coisas que são, porque a Bíblia é um livro histórico, mas nela nós encontramos as Escrituras, as revelações de Deus, feitas através dos seus santos profetas, e nos dias atuais em que nós vivemos, apesar de que cerca de 16 séculos se passaram quando a Bíblia foi escrita, mas não deixa de ser tudo verdade, porque o apóstolo Paulo diz que a Bíblia nunca foi da vontade de homem, mas ela é a inspiração de Deus e serve para ensinar, para corrigir e redarguir. Então, na Bíblia está as verdades de Deus. Eu quero dizer, meu prezado amigo, que possa vir ouvir este vídeo, que Deus tem um plano na sua vida, não querendo que ninguém morra eternamente, porque a morte eterna também é descrita na Bíblia Sagrada e foi reiterada pelo próprio Jesus. E não é da vontade de Deus que as pessoas morram eternamente. Eu já citei esse texto várias vezes, mas não me canso. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8, principalmente versículo 8 e 9, Pedro diz: não sejais ignorante, porque 1000 anos para Deus é como um dia que se passou, mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a vontade de Deus, é o que Deus quer e espera de nós, é que o homem se arrependa dos seus pecados, volte-se para Ele através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para nos purificar do pecado. E é isso que Deus espera de toda a humanidade, dos seres humanos. E esta mensagem eu deixo para você, prezado amigo, reflita e leia a Bíblia Sagrada, estude a Bíblia, porque Deus te revelará tudo aquilo que Ele quer que o homem aprenda dele. Meu obrigado, meu abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus.